Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Mata e nós vamos continuar hoje a nossa série Decodificando a Bíblia do Marketing. É o livro do Kotler, aquele que eu sempre mostro para vocês, né? Que é o livro mais vendido do mundo de marketing e sem dúvida nenhuma o mais importante. A gente trabalha sempre com a edição, com a última edição disponível no Brasil, que é a edição número 14, deixando claro que sim, já está disponível nos Estados Unidos a 15ª edição, mas a gente resolveu trabalhar com a 14ª, já que a possibilidade dessa edição chegar no Brasil ainda em 2020 é bastante difícil, né? Então vamos continuar. A gente ainda está no capítulo 1º e nesse capítulo tem um tema bastante interessante. Como a gente sempre faz, eu vou seguir a mesma sistemática, a gente olha o livro, lê um trechinho e bate um papo sobre isso, tá legal? Então a gente vai falar hoje de uma tabela bastante interessante. O Kotler fala sobre os 10 pecados capitais do marketing. Como ele fala de 10 pecados capitais, eu analisei bastante isso e eu tenho a impressão de que 3 deles são meio que sobrepostos uns nos outros e eu acho mais interessante a gente focar. Então vamos tentar manter aí, já que estamos falando de pecados, os 7 pecados capitais do marketing, ok? Então a gente vai trabalhar com esses 7. Então a gente vai conversar. O primeiro dos pecados capitais é: a empresa não é suficientemente focada no mercado nem centrada nos clientes. É aquilo que eu sempre digo, né? Vem de uma origem isso, né? Um conceito bastante conhecido no marketing, que é a miopia de marketing. O que é a miopia de marketing? É quando a empresa se apaixona por seus produtos ou seus serviços. Veja, se apaixonar é maravilhoso, eu sempre brinco, falo sobre isso, né? Entretanto, o maior malefício, o grande problema de você se apaixonar é que, de fato, a gente perde a noção crítica das coisas. Então, quando o executivo, o empresário, o gestor se apaixona por um produto ou por um serviço que ele está vendendo, que ele está prestando, muitas vezes ele perde o senso crítico e ele não percebe que o mercado está mudando e ele não está atualizando o seu produto ou o seu serviço. Então esse é um grande erro, por isso Kotler chama atenção como o primeiro pecado capital, né? Ser focado no cliente é estar entendendo o que ele deseja e estar disponibilizando produtos e serviços que vão ao encontro de suas necessidades. Tá ok? Vamos para o pecado número 2. O pecado número 2 é: a empresa não compreende plenamente seus clientes-alvo. Isso é ótimo, né? A gente vê isso o tempo inteiro acontecendo. Se eu às vezes não sei nem quem é o meu cliente, quando a gente conversa, né, em consultorias e aulas pelo Brasil inteiro, que eu bato papo com os amigos sobre isso, é muito comum eu perguntar: mas quem é o seu cliente, né? Quem é o seu público-alvo? E é muito frequente as pessoas dizerem: todo mundo. Veja, quando é todo mundo é igual a responder ninguém, porque toda empresa tem sim, ou precisaria ter sim, a clareza do seu público-alvo. Não, não é verdade que todo mundo é seu cliente. Se você tem ideia que todo mundo é seu cliente, talvez você de verdade precise de um mergulho no marketing para entender e conseguir focar. Se eu não estou sabendo nem com quem eu estou falando, imagina se eu vou conseguir prestar serviços, entregar produtos, conseguir me comunicar apropriadamente com alguém que eu nem sei de verdade quem é. Então, conhecer esse cara, entender o comportamento dele, entender as motivações dele, são fundamentais. Entender o que eu sempre chamo das dores do seu cliente é fundamental. Saber o que tipo de resposta você atende da dor do seu cliente. Tá ok? O terceiro pecado capital é: a empresa precisa definir e monitorar melhor seus concorrentes. Precisa entender, gente, primeiro, quem são seus concorrentes. O Kotler ele é obstinado nessa questão do entendimento do concorrente. Por quê? Porque o concorrente ele tem milhões de importâncias, né? Ele tem vários aspectos muito relevantes para a gente levar em conta, né? Então, quando eu entendo quem é o meu concorrente, de certa forma eu estou definindo qual é o meu negócio, porque eu sei a minha faixa. Meu concorrente, ele me ajuda, ele é o terceiro eixo do tripé da definição do preço adequado, né? Lembrando, eu falo que o primeiro eixo do tripé é o posicionamento da qualidade do produto, o segundo, a disponibilidade de caixa, e o terceiro, seus colaterais, seus concorrentes. Então, se eu não sei nem quem são meus concorrentes, vai ficar muito difícil. Então, eu preciso saber quem eles são e eu preciso, de fato, monitorá-los, que significa o que? Acompanhar, saber o que esses caras estão fazendo, porque vai que teu concorrente está fazendo uma promoção,
atenção, vai que seu concorrente está tendo uma ação mais intensa no mercado que você, com certeza ele vai acabar colhendo os frutos disso e corroendo um pedaço dos seus lucros. Como quarto pecado capital, nós temos: a empresa não administra devidamente as relações com seus stakeholders. O que são stakeholders, gente? Stakeholders são todos aqueles agentes que de alguma forma se relacionam com a sua organização. Pode ser os clientes, podem ser os concorrentes, pode ser a imprensa, pode ser o governo, fornecedores, distribuidores, público geral, né? Então eu tenho uma série de stakeholders. Esses agentes são fundamentais. Eu precisaria agir com esses agentes de uma forma bastante homogênea. Seria ótimo, né, que eu conseguisse atender a todos. Então existe um preceito no marketing bastante importante que a gente fala da importância da gente hierarquizar os stakeholders. O que significa isso? Significa eu colocar em ordem de importância, do mais importante para os menos importantes. Por quê? Porque nem todos os stakeholders são importantes para todas as empresas com o mesmo grau. Né? O que significa que se eu não tenho recurso para atender todos os stakeholders simultaneamente, eu atendo dos mais importantes para os menos importantes. Esse é um conceito bastante contemporâneo, bastante moderno hoje, que é o planejamento alinhado a stakeholders. Ok? Como quinto pecado capital, o Kotler coloca: a empresa não sabe identificar novas oportunidades. Nossa, esse aí é um enorme pecado capital. Pensa bem, as oportunidades estão sempre surgindo no mercado. Estamos vivendo hoje um momento de muita crise, né? Então, muita coisa está acontecendo no mercado, mas muitas oportunidades também estão surgindo. As oportunidades surgem nos momentos de bonança e também surgem nos momentos de tempestade. Então, estar atento em relação a essas oportunidades são fundamentais. Isso demanda agilidade, demanda sensibilidade, demanda capacidade de perceber o que está em volta da organização, principalmente. Então, essas coisas todas fazem com que o profissional, o executivo, o empreendedor perceba o que está acontecendo em volta dele e muitas vezes saiba mudar a direção, mudar o caminho para tentar aproveitar uma boa oportunidade que está surgindo. Como sexto pecado capital, as habilidades de construção de marca e de comunicação são deficientes, ou seja, ele não sabe trabalhar com o branding, com a marca dele, nem como ele vai comunicar. Veja que o mundo hoje é um mundo ancorado nas marcas. Cada vez mais as marcas são importantes. Construir a sua marca. Veja que às vezes a pessoa fala, às vezes eu vejo amigos falando: ah, mas eu tenho uma pequena lanchonete, isso não é uma marca. Tá, isso aí não é Nestlé, não é o Banco Bradesco. Entretanto, é sim uma marca. Quando o seu cliente lembra de você, ele lembra do seu negócio, não significa ele lembrar do seu nome, mas ele lembrar dos seus atributos, lembrar do que é forte com você, lembrar do seu nome é importante, lembrar da sua marca é importante, mas ele pode lembrar do business, do negócio, daquele local que eu vou, do barzinho que eu vou, e isso é branding, isso é construção dessa imagem, né? Então, além disso, ele fala aqui, né, quando são deficientes as habilidades também de comunicação. Sabe usar eficientemente as redes sociais? Recentemente eu fiz uma reclamação numa loja de pet shop que eu fui e para comprar alguns produtos aqui para os meus dogs aqui de casa, né? E aí eu cheguei lá e, enfim, tive alguns problemas no processo de atendimento, entrei no Instagram da empresa e fiz uma reclamação. Demorou quase 10 dias para eu receber uma resposta. Veja, isso é saber se comunicar? Não, absolutamente não é. A internet e as redes sociais permitem uma demora, uma lentidão de 10 dias para uma resposta? Não, absolutamente não faz nenhum sentido. Então é isso que a gente está se referindo. Você sabe lidar com as redes sociais, você sabe catalisar a sua energia positiva, você sabe administrar os seus detratores, né? Você sabe combatê-los, você sabe diminuir o impacto negativo que eles podem ter no seu negócio? Se você não sabe, está na hora de ficar esperto e se atualizar em relação a essas questões. E por último, não menos importante, o sétimo pecado capital: a empresa não faz uso máximo da tecnologia. Veja, esse é um erro muito grave. Quando eu falo da utilização máxima, né, o Kotler fala literalmente: a empresa não faz uso máximo de tecnologia. Eu aqui vou fazer uma liberdade de interpretação, que é a minha função aqui, né, da gente tentar entender que fazer o uso máximo da tecnologia é diferente para os diferentes graus de empresa, para a riqueza e para o
o potencial que a empresa tem e para a estrutura que ela tem. Óbvio que uma empresa de grande porte ela vai ter um sistema de inteligência de mercado, vai usar Watson, vai usar Big Data, etc. Uma empresa pequena talvez possa usar um Excel, talvez possa usar um aplicativo de celular. E uma empresa grande continuará fazendo investimentos grandes, e a empresa pequena, investimentos pequenos. Isso não tem nenhum problema, né? Mas usar o máximo que você consegue dentro da sua estrutura. O que você não pode é abandonar a tecnologia. Imaginar que você vai fazer tudo de cabeça, imaginar que você vai lembrar de tudo, porque você não vai. Recentemente, uma amiga que estava fazendo uma consultoria comigo, né? Ela nesse momento de crise, ela abriu uma pequena empresa para produzir bolos caseiros, bolos deliciosos, e ela não tem cadastro de ninguém. Então ela entrega uma quantidade ótima de bolos por dia, ela está indo muito bem, porque obviamente isso é um produto que neste momento tem uma sazonalidade positiva, as pessoas estão mais em casa, por conta disso compram, ou acreditam que compram mais bolos durante os dias, né? Porque tem um docinho para você assistir um filme, fica mais em casa. Entretanto, ela não está aproveitando nesse momento a necessidade que ela tem da tecnologia de cadastrar essas pessoas, de cadastrar esses clientes, entender quando eles fizeram o seu último pedido, etc. Enfim, a questão da tecnologia é fundamental nos dias de hoje e não dá pelo fato de que você tem uma alegação de ser pequeno, de que você não vai ter tecnologia nenhuma. Você não precisa ter um sistema de inteligência artificial, mas você precisa pensar que a tecnologia é sua aliada. Tá ok? Então ficamos por aqui hoje. Então é isso aí. A gente volta a se falar em breve. Um abraço. Até a próxima.